São Pedro apóstolo, líder natural do grupo dos 12 discípulos de Jesus. Mas sabe que antes de Pedro, seu nome era Simão. Pessoa simples, que através dos evangelhos nós sabemos que era empresário do ramo da pesca, porque poucos tinham um barco como Pedro tinha e gente trabalhando com ele. Além disso, sabemos também que Pedro era casado, morava com a sogra. Porém, não vamos fazer nenhuma piada com a sogra de hoje. Pedro tinha também um irmão chamado André, e foi André quem o apresenta ao Senhor, quem faz o encontro entre Pedro e Jesus, que a partir daquele momento, deste encontro, abandona toda a sua vida para seguir o Mestre. Agora eu quero te convidar, quero te chamar a conhecer melhor esse apóstolo tão querido, que eu gosto de imaginá-lo como uma pessoa sanguínea, uma pessoa impulsiva, aqueles italianos que falam com a mão. Porque assim eu vejo Pedro, o quanto que ele se deixou trabalhar para poder ser esse grande apóstolo. Mas antes, vamos juntos conhecer um pouquinho da humanidade desse grande apóstolo, que antes de acertar, antes de ser esse grande expoente do cristianismo, errou, deixou a sua humanidade falar. É aqui que eu e você vamos nos encontrar para identificar a nossa vida com a vida de Pedro. Depois da multiplicação dos pães, Jesus quis orar sozinho. Ele despediu a gurizada, subiu no monte. Os apóstolos se adiantaram, pegaram o barco e foram mar adentro. Porém, era alta madrugada, um vento forte soprou contra a barca e eles ficaram com muito medo, a ponto de pensarem que iriam afundar. De longe enxergaram alguém vindo, mas ainda não sabiam quem era. O medo se apavora. Acharam que era um fantasma, até que alguém viu e pode ser que seja Jesus. Pedro, então, sempre ele, o cara, vai perguntar: Jesus, se é o Senhor, então faça com que eu vá ao seu encontro andando sobre as águas. Jesus de longe então fala: vem. Pedro então com coragem desce da barca e começa a caminhar em direção de Jesus. Mas o vento toca o rosto de Pedro, que se desconcentra e começa a afundar. Nessa hora ele grita: Senhor, salva-me! E Jesus então, estendendo o braço, recebe Pedro e o salva. E Jesus então fala para Pedro: por que não confiou? Por que tendes tão pouca fé? Entre nós. Sentir medo faz parte, claro. Mas o medo não pode nos paralisar, colocando em dúvida tudo que a gente construiu até aqui. E mesmo que isso aconteça, grita por Jesus, que Ele sempre estende a mão para nos ajudar. Jesus, Ele nunca escondeu as coisas que deveriam acontecer com Ele. Que Ele deveria ir para Jerusalém, que Ele ia sofrer e que Ele deveria também morrer. Pedro, quando escutou isso, ele se indignou e pegou Jesus de canto e repreendeu Jesus: que isso não te aconteça, Senhor. E Jesus devolve: Pedro, afasta-se de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas pensa as coisas como um homem. Entre nós, antes de falar, antes de opinar, pense se suas palavras contribuem com as pessoas ou com a situação que você vive. Do contrário, fica quieto. Jesus seleciona Pedro, Tiago e João e levam para cima da montanha e ali se transfigura diante deles. Aparece Elias e Moisés. Elias, aquele que justifica toda a profecia, e Moisés, aquele que toda a lei se cumpre em Jesus. Portanto, era uma cena maravilhosa. Pedro, sempre ele, não consegue ficar com a língua nos dentes e já fala: Jesus, que maravilha que está aqui em cima! Vamos ficar por aqui, eu faço uma barraquinha para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Pedro estava falando ainda, quando de uma nuvem vem uma voz e diz: eis o meu filho muito amado, escute o que ele diz. Os discípulos ali ficaram com tanto medo que se prostraram por terra. De repente só Jesus aparece e os pede: levanta, não tenham medo. Entre nós. Claro que todo mundo precisa subir na montanha de vez em quando, ter um momento de paz e tranquilidade, de encontro com o Senhor. Mas nós não podemos ficar para sempre em cima da montanha. É necessário descer, é necessário ir ao encontro daquelas pessoas que precisam de nós. Pedro, sempre ele,
estava preocupado em saber se haveria uma recompensa por ter abandonado todas as coisas para seguir Jesus, pergunta para o mestre: Senhor, abandonamos todas as coisas para te seguir, o que vamos ganhar? E Jesus responde: quando o Filho do Homem vier na sua glória, se sentar no trono, todos esses que seguiram também a mim, se sentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Entre nós, ninguém compra Deus. Embora Deus seja todo misericordioso e não vai deixar faltar a sua graça para nós, cuidado com as promessas, cuidado com as barganhas com Deus, cuidado com essa falsa teologia da prosperidade. Jesus disse aos discípulos: essa noite vocês vão ficar desorientados por minha causa, mas depois eu ressuscitarei e volto. Pedro, ouvindo isso, diz, em nome de toda a comunidade: mesmo que todos fiquem desorientados, eu estarei convosco, Senhor. Jesus escuta isso e fala: Pedro, Pedro, essa noite tu me negarás ainda 3 vezes. E Pedro devolve: Senhor, eu nunca te negarei. E os discípulos disseram a mesma coisa. Entre nós, você não precisa prometer coisas. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Mas quando você se comprometer, tenha certeza de que você pode cumprir as palavras ditas. Jesus convida Pedro, Tiago e João agora a rezarem com ele no Getsemane e lhes confidencia o coração. Eu estou triste. Eu mais ou menos já sei o que vai acontecer. Rezem comigo, para que pelo menos esse momento seja de alguma maneira amenizado. E Jesus vai um pouco adiante e deixa Pedro, Tiago e João então rezando, intercedendo por aquela situação. Não passa quase nem 1 hora. Jesus volta e encontra os 3 dormindo. Jesus olha para Pedro e fala: como assim? Não consegue rezar comigo 1 hora? Presta atenção, porque o espírito está pronto, mas a carne é sempre fraca. Entre nós, para cair basta estar de pé. É a oração que nos prepara para as dificuldades da vida. Insistamos na oração, mesmo que o cansaço às vezes nos aponte o contrário. No Horto das Oliveiras, quando Judas traz os guardas para prenderem Jesus, Pedro, sempre ele tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado. Jesus, na hora, vendo aquele vucu-vucu, já fala para Pedro: Pedro, guarda a tua espada da bainha? Por acaso eu não vou beber do cálice que Deus preparou para mim? Entre nós, discordar da opinião de alguém é justo e faz bem até, porque faz com que a gente entenda outros prismas da vida. Contudo, nós nunca ganhamos respeito pela violência. Teve mais incidentes que Pedro protagonizou. A gente trouxe apenas alguns aqui, sobretudo para entender, compreender e visualizar a humanidade desse grande apóstolo que é um grande expoente do nosso cristianismo. Mas Pedro não foi só errante. Pelo contrário, a gente apontou os traços de humanidade que eu e você se identifica. Mas após o evento Pentecostes, este mesmo Pedro é transformado num grande herói da nossa fé. É sobre isso agora que a gente vai conhecer, sobretudo, 2 grandes exemplos do nosso novo Pedro. Logo após o evento Pentecostes, Pedro, que até então estava com medo de sair às claras, às ruas, vai para a praça pública. E num primeiro discurso de Pedro, que usa inclusive palavras duras contra os judeus por conta da morte de Jesus, mas igualmente dá a esperança de acesso a esse Deus encarnado, diz a Bíblia que mais de 3.000 pessoas entenderam, viram sentido nas palavras de Pedro e se converteram naquele momento ao cristianismo. Uau! Pedro e João subiram para o templo para a oração das 3 horas da tarde, quando encontram na porta do templo um aleijado, que olhando para os 2 pedem alguma coisa. Pedro olha nos olhos desta pessoa e diz aquelas palavras que conhecemos bem: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Naquele momento, o aleijado consegue levantar
A cura acontece e inclusive ele entra no templo pulando e louvando a Deus pelo milagre que acabou de acontecer. Tem muito mais para falar de Pedro, porém a minha meta com você era identificar e conhecer melhor este homem que tentou acertar, errou, mas nunca desistiu. Pedro seguiu Jesus até as últimas consequências. Quando Jesus volta para Deus, agora é o Espírito Santo quem impulsiona toda a comunidade como responsável por levar o Evangelho. Cada um à sua maneira e até as últimas consequências. Foi esse processo que fez com que Pedro pudesse amadurecer, trocando o medo pela coragem e a dúvida pela certeza. E você, se identificou com Pedro? Eu de verdade espero que sim. Mas mais do que se identificar, eu peço que você realmente entenda que a igreja ou o discipulado de Jesus não é para pessoas perfeitas, é para qualquer um que se põe a caminho. Pessoas que vão acertar, pessoas que vão errar, mas pessoas que não ficam paradas. Essa é a nossa missão e o nosso chamado. Viva São Pedro! Que ele possa interceder por nós nessa caminhada que vamos falhar, mas junto com Deus vai dar certo.